dia, irmãos e irmãs. Gostaria de saudá-los mais um domingo com a paz e amor de Cristo. É motivo de muita alegria, né? Mais um domingo falando com vocês, meus irmãos. Apesar de domingo passado nós matamos a saudade, né? Novamente no culto à noite. Mas vamos manter essa dinâmica por enquanto, né? De estar falando com vocês e pela EBD, ainda por vídeo, mas creio que logo logo nós estaremos juntos também pela manhã. Cada domingo que eu falo com vocês é um desafio, porque inclusive vai ser tema hoje da nossa lição. Então, para mim, cada domingo é um desafio, é uma novidade, porque quem diria eu aqui, sendo professor de escola dominical, e ainda fazendo vídeos para postar no YouTube e vocês de casa acompanharem. Então, hoje nós vamos falar sobre ministério pessoal, e o objetivo dessa lição hoje é incentivar vocês a exercer o seu ministério da igreja, E nós vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 4, de 10 a 11. Um versículozinho só, na verdade são 2 versículos. 1 Pedro, capítulo 4, de 10 a 11, que diz: Servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus suprir, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse tema aqui ele não é muito novidade para os irmãos, porque constantemente esse tema é abordado, tanto nas classes quanto nos sermões dominicais. Mas é sempre bom a gente relembrar e reforçar qual é a nossa função como cristão, na casa de Deus. E a lição ela vai tratar sobre o ministério, como eu disse anteriormente, pessoal, ou seja, nós como crentes servindo numa congregação, em uma igreja, como nós podemos ser inseridos no contexto da igreja para poder trabalhar e servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem o Evangelho do Senhor. E a lição vai falar assim: o grande problema que a igreja enfrenta hoje para fazer o trabalho de Deus é o pequeno envolvimento dos fiéis. Há muito trabalho para ser feito, grande expectativa para ser atendida e pouca participação da maioria. A onda da terceirização é uma realidade na igreja hoje. Mas como resolver esse problema? O que devemos fazer para combater tamanha omissão? Creio que a melhor maneira é através da conscientização de cada membro da igreja, e esta conscientização se fará com o ensino bíblico acerca do ministério cristão. O apóstolo Pedro nos oferece neste texto uma síntese bíblica do serviço cristão. Vejamos alguns pontos iniciais. Então aqui a lição ela faz uma breve introdução falando sobre a falta das pessoas se disponibilizarem dentro da igreja a trabalhar. Porque mais lá na frente a gente vai falar também sobre pessoas e irmãos que ainda acham não se sentir capacitados a exercer determinados cargos da igreja. E também tem aqueles irmãos que não são proativos e se
não perguntarem a ele se ele quer trabalhar, ele vai ficar no canto dele e vai simplesmente só ser servido na igreja, né? Então a gente vai falar sobre esses temas. E o primeiro tópico da lição, né, que é o primeiro capítulo, ele fala assim: a vida na igreja é vida de serviço aos outros. Servirmos aos outros é uma convocação para sairmos de nós mesmos e voltarmos para os outros. A palavra servir, no grego diakonuntes, indica que devemos prestar serviço ao outro sem medir esforços, quer por palavra ou ação. O referencial, como sempre, é Jesus, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse tema é muito pertinente hoje em dia, por quê? Porque hoje, bem sabemos, né, estamos passando por tempos difíceis, né? Aí nós estamos inseridos dentro de uma pandemia e, em paralelo a isso, nós também estamos inseridos numa derrocada, espera Deus, que seja provisória, né, da economia, não somente a economia brasileira, mas da economia mundial, onde, apesar de nós sermos povo brasileiro, mas muitas das nossas políticas econômicas são tomadas a partir da economia mundial. E bem como sabe, com relação a essa pandemia, essa guerra comercial aí entre Estados Unidos e China, né, a gente vive numa tensão comercial. E isso gera também prejuízos à economia e consequência a isso, fome, miséria, desemprego. Isso reflete aqui também no nosso cotidiano. Então, o que a igreja hoje, né, tem a ver com essa questão toda que eu acabei de falar com vocês? É porque é aí que é o contrário. A igreja é fator preponderante, é fator necessário para poder trabalhar em prol das viúvas, dos necessitados, daquelas pessoas que necessitam de um apoio social e também religioso, né? Mais precisamente, de ouvir a palavra, né, de Deus e o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, o próprio Marcos, lá, que eu acabei de citar, capítulo 10, fala, né, se o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, né, mas veio para servir, então nós que somos cristãos, seguidores de Jesus, nós temos que seguir, né, à risca, né, o que ele deixou para nós. Nós vemos e nós estamos aqui como crentes para servir. Né? Não somente para aparelhos, mas servir a nossa sociedade. Nós bem sabemos que temos irmãos ao nosso redor, muitas das vezes passando por necessidades, né, desempregados, depressivos, com diversos tipos de enfermidades. E apesar de nós sermos encorajados dia a dia a ficar em casa por conta dessa pandemia, mas se nós pegarmos a Bíblia, né, e estudá-la para saber como a igreja primitiva se portava em épocas de epidemias, a igreja do Senhor não ficava dentro e recolhida, esperando com que tudo se normalizasse. A igreja, ela saía, mesmo, né, se arriscando muitas das vezes, saía para poder, além, né, de falar de Jesus, auxiliar os irmãos que estavam com algum motivo social prejudicado, seja ela por, né, doenças e fome, como eu disse anteriormente, a miséria. E tópico 2. Cada cristão foi capacitado individualmente para o serviço. Cada crente recebeu da parte de Deus um dom espiritual para o serviço dentro do contexto da igreja. Não existe crente incapaz ou inútil.
cada um conforme o dom que recebeu, diz Pedro. E tem outras passagens aqui que eu separei aqui para os irmãos. Se eu separei não, né? Que a lição destaca, que é lá em Romanos, capítulo 12, versos de 3 a 8, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção de fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade e o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, de 4 a 11, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E se há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecias, a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E tem diversas outras passagens, eu vou falar uma aqui em Efésios, porque eu estou citando várias passagens aqui, para a gente reforçar, né, que a gente não, nós como cristãos, a gente não tem que ser estáticos. A gente não tem que estar frequentando a igreja simplesmente por frequentar, sentar e ficar parado, omisso, sem poder levantar a mão e se voluntariar para trabalhar na obra de Deus. Efésios capítulo 4 a 11 diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas Marcelo, aqui você só tratou de temas que diz respeito à liderança, à interpretação bíblica, a dons que mais acabam levando para o lado da liderança. Não somente isso. Lá em Atos, aí minha Bíblia está toda rasgada. Mas lá em Atos, fala de como viviam os irmãos da igreja dos apóstolos, né, da igreja primitiva. Deixa eu ver se eu acho aqui. Os apóstolos fazem muitos milagres. A comunidade cristã. Atos, capítulo 2, verso 32. É isso. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça.
pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, gente, esse contexto da qual o autor fala é um contexto parecido com o nosso, né? Se cada um deve vender suas terras, os seus pertences para poder doar à igreja, para a igreja ajudar os necessitados, aí parte, né, do íntimo de cada um. Creio que não seria o caso hoje, né, de se debatermos. Mas o mais interessante aqui é que, com relação às dificuldades sociais daquela época, né, os irmãos eles se ajudavam mutuamente. Né? E à medida que eles falavam, né, ganhavam alma para Cristo, na medida que eles compartilhavam o Evangelho por onde eles passavam, eles iam captando aquelas pessoas e vendo a necessidade com que cada um tinha. Umas porque não tinha, perdeu o marido, ficou, né, e as mulheres naquela época tinham perdido seus maridos e ficaram à margem da sociedade sem sustento. Então eles recolhiam dinheiro para poder ajudar aquelas irmãs que estavam passando fome, né, irmãos doentes, acamados. Então a igreja, aquela época, não somente aquela época, mas também a igreja, até os dias de hoje, ela se destaca principalmente, além da pregação do Evangelho, num trabalho social. E hoje nós vivemos num momento propício para, além de falarmos das bondades e das misericórdias do Senhor, é um momento propício para nós podermos levantar as mãos e trabalhar, né, no social, né, principalmente no contexto onde a nossa igreja está inserida, que é dentro de uma comunidade carente. Tá? Então, vamos para o tópico 3. Cada crente é mordomo. Inclusive, já tive até já dei até uma lição anteriormente falando sobre isso. Como bons dispenseiros da graça, indica que ter um dom espiritual é possuir um depósito de graça, é ser um mordomo na igreja, e ser um mordomo, né? Ou seja, nós somos os dispenseiros da graça do Senhor, nós somos um mordomo do Senhor. Na igreja, temos o ministério de suprir uns aos outros como bons dispenseiros de Deus. Cuidado, seja um mordomo fiel. Aí é quem cita Lucas 12, 42, 48. Os irmãos, eu não vou lê-los, porque é mais ou menos no contexto dos versículos que eu li anteriormente. Mas só para vocês terem uma ideia e abrirem depois nas suas Bíblias, Lucas 12, 42 a 48. 1 Coríntios, capítulo 4 e 2. Foi que eu acabei de ler anteriormente. Fala sobre o cuidado, né, de um para com os outros. 4. A graça de Deus é multiforme. Se a graça de Deus é multiforme, os dons são também múltiplos. É um erro limitar os dons a uma lista fixa. Deus dá dons de maneira multiforme sempre que houver necessidade do serviço da igreja. Ou seja, né, Deus dá vários tipos de dons para nós. Né? Como, por exemplo, se o irmão ele participa do ministério de louvor na igreja, não necessariamente ele pode fazer com que também trabalhe no mutirão para poder carregar um peso, né? Ou então fazer uma limpeza do templo para a gente reabrir o culto, né, pós-quarentena. Ou se aquele irmão que é o zelador da igreja, ou então é acostumado a fazer alguns certos tipos de braçais, ou aquela irmã que é da cozinha, não necessariamente também ela fica impedida de exercer alguns tipos de cargo de liderança, de ensino. Né? E como a lição ela trata aqui, os dons são múltiplos, né? Porque muitas das vezes a gente se contenta em fazer uma coisa só na igreja, né? E acha que pelo fato de você estar fazendo uma única coisa na igreja, significa que você já está ok. Né? Não, já estou dando minha contribuição. Pelo contrário, Deus nos capacita, né, para poder
trabalhar de diversas formas na igreja, não somente num quesito só, né? Mas nós, como crentes em Cristo Jesus e como mordomos, dispenseiros de nosso Senhor Jesus, nós temos que ser proativos. Acho que essa é a palavra-chave, proativos. Não significa que eu faço determinada situação na igreja que não, eu só vou fazer isso aqui. Que eu sou presbítero ou diácono, que eu só tenho que estar às quintas-feiras e aos domingos na igreja. Ou que se eu exerço uma função de liderança, se eu sou presbítero, não significa que eu não posso estar junto com os diáconos para poder exercer uma função social, né, de visitar um irmão doente, ou de levar um alimento, né, para um orfanato ou para um asilo. Né? Então, repetindo, a graça de Deus ela é multiforme, ok? E ele dá até, inclusive, a referência bíblica que está em Êxodo 31, de 1 a 11. Os irmãos podem acompanhar também para não ficar extenso o vídeo. 5. A distinção entre os dons é funcional. Pedro classifica os dons em duas categorias. Dons da comunicação, ou seja, como eu falei anteriormente, pregação, ensino, que devem ser exercidos de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Né? E os dons do serviço, contribuição, misericórdia, que é a parte mais social, devem ser realizados na medida que Deus supre. Ou seja, gente, não significa que você ganha um salário, que você tem que pegar o seu salário todo né? E no final das contas você acaba contribuindo e ficando sem os recursos. Então, a contribuição, o dom de contribuição, misericórdia, elas devem ser realizadas à medida, né, das nossas possibilidades e na medida do que Deus nos dá. Tópico 6. O objetivo final do trabalho cristão não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Isso é muito importante. Quer na comunicação da palavra ou no serviço de amor, o objetivo é a glória de Deus. Não é a glória do pastor, não é a glória do presbítero, nem a si mesmo a glória. Okay? Em todas as coisas seja Deus glorificado. É muito importante isso, porque às vezes até acontece de irmãos serem bastante disponíveis, né, na igreja, se darem pela igreja, mas por um motivo ou outro qualquer, por descontentamento, né, ou por outro motivo qualquer, até porque às vezes acontece isso, né, quando a gente se dá muito, né, na igreja, quando muitas das vezes é o contrário, tem irmãos que são, né, quietos, que vão para a igreja só para ser servidos, e tem outros que servem até por demais. E é muito comum nesses irmãos que servem até por demais, de muitas das vezes eles falarem, então eu também não vou fazer mais. Não é da forma que eu acho que tem que ser feito, o meu jeito é esse, e pronto, acabou. Se o pastor, o presbítero acha que não é assim, também não vou fazer mais, pronto, vou largar de mão. Então, eu acho bem que esse não é o caminho, até porque nós trabalhamos, né, para a glória de Deus. Okay? Muitas das vezes, no nosso dia a dia, eu costumo falar isso muito no meu trabalho, né, no nosso dia a dia, no nosso ambiente corporativo, muitas das vezes, nem tudo aquilo que nós almejamos, ou nem tudo aquilo que a gente quer pôr em prática, muitas das vezes nós conseguimos. Então, para a gente às vezes dar 2 passos, a gente tem que recuar 1. Entendeu? Então, nós temos que sempre lembrar, tudo que nós fazemos dentro da igreja é para a honra e glória de Deus, para o crescimento do Evangelho.
né? Então, deixando bem claro isso. E isso acontece muito, irmãos, que se dão pela igreja. Né? Que, poxa, eu estou aqui todo dia, eu estou disponível sempre, e se fulaninho de tal, ou se pastor fulano de tal, presbítero fulano de tal acha que não deve ser assim, então eu vou me retirar. Não é bem assim. Né? Vamos rever esses conceitos. Então, partindo para o final, né, o pouco envolvimento dos crentes hoje no trabalho da igreja não deve ser visto como ausência de competência ou incapacidade espiritual, porque também tem outra questão. Né? Tem irmãos que se acham incapazes de fazer determinadas coisas na igreja, né? E acabam ficando receosos. Eu confesso aos irmãos que já aconteceu muito isso comigo, principalmente no início, lá no meu início como diácono. Né? Para eu poder aceitar o cargo para eu poder me candidatar à diaconia, eu fui muito resistente, porque na minha imaturidade como cristão, eu achava que eu não era capaz, né, de exercer a função de diaconia. Né? Quem é mais próximo de mim sabe que no início eu fui muito resistente, que eu nunca fiz isso, que não vai dar, eu não vou ser um bom diácono, não vou ser um bom presbítero, eu não sou capacitado, tem pessoas melhores que eu para exercer essa função. Né? Quem conviveu comigo nessa época sabe do que eu estou falando. Então, às vezes, né, nós temos irmãos omissos que muitas das vezes não querem pegar responsabilidade na igreja. Nós temos também irmãos que se dão muito pela igreja, mas acabam por um motivo ou outro se desanimando e largando, né, a função, né, que Deus capacitou ele de fazer na igreja. Mas também nós temos irmãos, como eu já fui um dia, que se acharem incompetentes ou incapacitados de exercer qualquer tipo de trabalho dentro da igreja. Né? A Bíblia diz que todo crente é um depósito da graça de Deus. Ele tem o Espírito Santo e, consequentemente, dons espirituais. Irmãos, quando a gente recebe, quando a gente faz a pública profissão de fé e começa e abre o nosso coração para o Evangelho do nosso Senhor Jesus, na medida que a gente se dispõe a trabalhar, o Espírito Santo do Senhor, ele capacita. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Lá em 1 Coríntios 12, 7. Irmãos, quem tem dificuldade de aceitar que você não é capaz para exercer determinados trabalhos dentro da igreja, leiam essa passagem, 1 Coríntios 12, 7. Tá? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ok? Precisamos redescobrir o conceito bíblico de sacerdócio universal do crente. Esta doutrina responsabiliza o crente perante a Deus e a sua igreja, a fim de que o mesmo se engaje no ministério. Cada crente é um ministro, isto é, um diácono. Ou seja, repetindo aqui, ministério na igreja, né, não é cargo de liderança, não é cargo de ensino, cargos que exigem somente eloquência do pregador, mas cargos de diaconia, de servir ao próximo, de ajudar uns aos outros. Ok? Hoje a nossa igreja vive um momento essencial para o contexto de hoje. Mais uma vez, a nossa igreja, aproveitando que a nossa igreja está reabrindo as portas, nada melhor que hoje a igreja, não somente a nossa, mas a igreja de Jesus espalhada por todo o mundo, ela tem que ter essa noção, essa conscientização de que o contexto onde a gente vive, muitos desempregados, muita gente passando fome, usuários de todo tipo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, a igreja ela tem um papel fundamental.
Irmãos, assim, para quem eu converso, né? Os irmãos que eu costumo conversar nos corredores da igreja, quando eu falo disso para os irmãos, eu falo, um dia gostaria de ver a igreja se empenhando mais, né, no social, nas questões sociais. Porque muitas das vezes aquele irmão que está ali deitado na calçada, passando fome, né, ele muitas das vezes ele precisa sim ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de consolação, né, ou precisa ouvir o Evangelho do Senhor, mas é isso, só isso. Ora por ele e pronto, acabou. O irmão passa fome, o irmão passa necessidade. Então é isso, um dia eu sonho em ver a igreja, né, isso eu falo para os irmãos da nossa igreja, Presbiteriana Jacarezinho, um dia a nossa igreja se engajar mais, né, no quesito social. Ok? E é só isso, irmãos. Fiquem com Deus. Espero ter passado, né, essa informação para vocês. Então, fiquem com Deus e vamos orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, porque tu nos dá esse privilégio e essa oportunidade de nos disponibilizarmos a estar fazendo com que o teu reino cresça, ó Pai. Sabemos que para os teus desígnios, ó Pai, para a tua obra crescer, não depende de mim ou de outro. Mas quando tu chamas, ó Pai, quando o Senhor nos elege, nós prontamente temos que largar os anseios, os medos e nos disponibilizar a trabalhar na tua obra. Pai, que em nome de Jesus tu nos capacite, que tu incomode os nossos corações para poder, nesse momento de retorno aos trabalhos pós-pandemia, que tu levantes pessoas, ó Pai, na nossa igreja para poder trabalhar. Que tu incomode, ó Pai, pessoas para poder trabalhar. Que encorajas, Pai, elas para poder levantar o estandarte de Cristo, nosso Senhor Jesus. E nos capacite, nos dê coragem para poder trabalhar para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, um bom domingo. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.